E aí, gente, vamos falar agora de Lucas Silva, Bruno Alves e os próximos jogos do Grêmio. Um top 3, depois da vinheta. Deixa teu like, te inscreve no canal para você entender este assunto. Bruno Alves e o contrato de empréstimo acabando. Talvez ele não jogue contra o Bahia. Lucas Silva muito próximo do Cruzeiro e o que falta para isso acontecer. E os próximos jogos do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Deixa o like pra gente falar sobre isso depois da vinheta. Bom, gente, começamos esse top 3 falando de Bruno Alves. Contrato de empréstimo do zagueiro termina ou expira na sexta-feira agora. Assim, o zagueiro pode ficar de fora do jogo contra o Bahia pelo Brasileirão. A diretoria do Grêmio irá fazer uma consulta com a CBF antes de decidir pela escalação do zagueiro em Salvador. O porquê isso? O Bruno Alves tem um contrato de empréstimo com o Grêmio até o dia 30 de junho. Só que o contrato dele com o São Paulo também acaba no dia 30. E aí ele é jogador agente livre. Ele é jogador livre. O contrato dele acaba com o Grêmio e o contrato dele com o São Paulo acaba também. O Grêmio terá que fazer um novo contrato com ele. Só que isso já está em cláusula automática. O Grêmio já tinha acertado com o Bruno Alves isso lá quando assinou o empréstimo. Um contrato de empréstimo até agora dia 30, no caso sexta-feira. E aí depois ele renovaria automaticamente com o Grêmio até meio de 24, se eu não estou enganado. Então, o Grêmio tem a cláusula, de renovação automática com ele, mas o Grêmio vai consultar a CBF para saber se não tem problema do zagueiro jogar contra o Bahia. Fechou? Agora vamos para Lucas Silva. Vamos lá. O objetivo do Grêmio é rescindir amigavelmente com o Lucas Silva, assim como fez com Thiago Santos e Diogo Barbosa. Mas antes disso, o volante deve acertar os salários com o Cruzeiro, onde ele deve jogar. Ele também tinha uma sondagem do Coritiba, se eu não me engano. Mas até pelo momento do Coritiba, ele não quis sair, ele não quis conversar com o Coxa, e decidiu que quer voltar para o Cruzeiro. Antes, o jogador recebia a sondagem e não queria sair. Agora, o Lucas Silva quer sair. Ele aceita ir para o Cruzeiro. O problema é que o Grêmio, antes de rescindir o contrato com ele, ele precisa acertar o seu novo salário com o Cruzeiro. Aqui no Grêmio, ele tem um salário de 300 a 400 mil reais por mês, mais ou menos. Mas a saída está próxima e deve ser uma rescisão amigável, assim como foi com o Thiago Santos e Diogo Barbosa. Fechou? E aí ele será jogador do Cruzeiro. Para terminar esse top 3, a gente fala dos próximos jogos do Grêmio, que serão até o final do primeiro turno, que irão encerrar o primeiro turno. Na 11ª rodada, o Grêmio tem este jogo contra o Bahia, no final de semana. Na 14ª, o jogo que vale 6 pontos contra o Botafogo. Depois, Corinthians fora na 15ª. Na 16ª, o Atlético em casa. 17ª, o Goiás fora. 18ª, o Vasco fora. 19ª, Fluminense em casa. Então são 7 jogos, 4 fora, 3 em casa. Tirando o jogo da volta da Copa do Brasil, também contra o Bahia. Quantos pontos a gente pode fazer de matemática para o Grêmio nestas próximas 7 rodadas que vão finalizar o primeiro turno da competição? E aí sim irão mostrar onde o Grêmio vai estar.
Briga pelo título, briga pelo G4 ou fora do G4. Bahia, eu acho que dá para tentar pelo menos um empatezinho. Botafogo em casa, tem que vencer. Corinthians fora, o Corinthians numa draga, dá para tentar vencer. Atlético em casa, tem que vencer. Não importa contra quem seja em casa, tem que vencer. Goiás fora, é pedra no sapato. Acho que aí dá para caminhar numa derrota. Vasco fora, é caldeirão, dá para tentar um empatezinho. Fluminense em casa, tem que vencer também. Então vamos lá. Bahia agora fora, empate. Botafogo em casa, vitória, 4 pontos. Corinthians fora, vamos colocar um empate, 5 pontos. Atlético em casa, 8 pontos. Goiás e Vasco fora, 2 pontos. Dá pra tentar vencer um dos dois? Dá. Mas eu vou colocar 2 pontos. Ou quem sabe uma vitória e uma derrota. Vou colocar derrota pro Goiás e... Não, derrota pro Vasco e vitória contra o Goiás. Vitória contra o Fluminense. Então dá pra fazer vitória contra o Fluminense, 3 pontos. Vitória contra o Atlético, 6. Vitória contra o Botafogo, 9. Empate contra o Bahia, 10. Empate contra o Corinthians, 11. Derrota pro Goiás ou pro Vasco. E aí empate contra um dos dois. Dá pra fazer 12 pontos, 13 pontos em 7. É bom, porque quantos pontos estarão disponíveis? Estarão 3, 6, 9, 12, 15, 15, 18, 21. Tu fazer 15 de 21, pô, tá legal, entendeu? Então, eu acho que dá pra terminar o primeiro turno brigando de fato pelo título. Deixa o like, te inscreve no canal, Top 3 de Grêmio. Um abraço, valeu, fui!